Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho, boa nova de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós. Salva de palmas a palavra de Deus. Podemos nos sentar. Os que estão aqui no santuário, saudamos também os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Então hoje temos mais crianças por causa da catequese. É a família, as pessoas mais idosas, as crianças. E o linguajar de família é um linguajar que todos entendemos. Vamos no essencial com aquelas palavras do dia a dia. Nós sempre falamos o nome de Deus. Em todos os povos, em religiões se diz Deus, com outras palavras, mas Deus, o Criador, a origem de tudo e de todos. Nós cristãos conhecemos Deus um pouco mais de perto. Então, quando falamos Deus, para nós significa Deus família. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E às vezes, ou muitas vezes, quando falamos Deus, significa o Pai, Deus Pai. Porque daí falamos também no Filho, Deus, seu Filho. Então, Jesus, Deus Filho. E o Espírito Santo. Então, Deus é uma família. E hoje celebramos o dia do Espírito Santo, em que o Espírito Santo se manifesta com toda a força na igreja. E nesse dia também é fundada oficialmente, podemos dizer, a igreja. Então estamos de aniversário, é aniversário da fundação da igreja. A igreja que nasceu do lado aberto de Cristo, e vamos ver agora, e ela foi se manifestando até este dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele sempre se manifesta por primeiro. Já no Gênesis fala, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jesus, antes de vir ao mundo, o Espírito Santo veio sobre Maria. E por obra do Espírito Santo, Jesus, então, veio até nós. Quando Jesus iniciou a sua atividade, ele primeiro foi junto a João Batista, lá no Rio Jordão, e a voz do Pai, esse é meu filho amado, e veio o Espírito Santo também sobre Jesus. Jesus mesmo citou Isaías: o Espírito Santo está sobre mim. Agora que Jesus acabou sua missão, acabou porque ele veio no meio de nós, ensinou tudo o que tinha que ensinar, está nos evangelhos, né? São Paulo depois, os outros apóstolos explicam um pouco mais. Jesus, ele ressuscitou, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou. Ele, antes de subir ao céu e dizer que permanecia presente no meio de nós, antes de subir ao céu, ele, vimos hoje no Evangelho, ele deu o Espírito Santo para nós. Soprou
sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, recebei toda a minha força, toda a minha presença, a redenção que eu consegui, está agora na mão de vocês. É verdade que Jesus está na igreja, é Jesus sempre quem realiza, mas Jesus agora realiza a sua obra através da igreja. Então, ele continua através da igreja, no meio de nós. E, para tanto, nós recebemos o Espírito Santo. Para mostrar esse poder, Jesus disse: a quem perdoardes, será perdoado. Jesus nos perdoa através da igreja. E para mostrar mais profundamente que, de fato, ele age através da igreja, ele diz: a quem retiverdes, os pecados serão retidos. Não é missão da igreja reter os pecados, mas vejamos só o poder, Então, a quem perdoados serão perdoados os pecados. Isso para os apóstolos, meio a portas fechadas. E depois, então, veio publicamente, na festa de Pentecostes, já tinha essa festa de Pentecostes, com outros sentidos, no meio dos judeus. Então, na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que também havia no meio dos judeus, eis que o Espírito Santo se manifesta aos apóstolos. Maria estava no meio, estavam também ali outras pessoas, em forma de língua de fogo, num movimento muito grande, até chamou a atenção das pessoas que estavam ali, e foram todas, um grande número, ver o que estava acontecendo. Eles muito alegres, até pensavam que tinham bebido. São Pedro teve que explicar: gente, é 9 horas da manhã, não tem nada de bebida, é o Espírito Santo, é Deus que está agindo no meio de nós. E ali então o Espírito Santo mostrou que ele é unidade. De São Paulo, é o mesmo Espírito sempre. No mesmo Espírito fomos batizados, é no mesmo Espírito que nós recebemos dons, realizamos atividades para o bem comum, para o bem da comunidade. É sempre o mesmo Espírito, o Espírito da unidade. Então, os povos todos que estavam ali representados, cada um escutava os apóstolos falando na sua língua materna. Na Bíblia, simbolicamente, para expressar a desunião das pessoas, a desunião que o pecado traz. Então, olha que a diversidade de línguas, é uma expressão da desunidade das pessoas. Tem até a história da Torre de Babel, que estavam juntos construindo, por orgulho e soberba, uma torre para chegar até ao céu, e então ali eles se desuniram e começaram a falar línguas diversas. Uma maneira de dizer, que as pessoas, os povos, são desunidos. Mas o Espírito Santo realiza o oposto. Ele une a todos numa mesma língua. Os apóstolos falam e todos escutam. Uma vez escutei um padre, que era capelão do navio Cristóforo, O nome dele era Salvador. Então, ele era capelão e não falava inglês nem grego. O navio era de origem grega, um navio de cruzeiro, que trazia pessoas para passear. E ele era o capelão, sem falar inglês, falava só italiano. E ele dizia: então me disseram, o senhor fala a língua universal, o senhor fala a língua do amor. Então conseguia se expressar, rezava em italiano ou em latim, ia à missa e se comunicava com as pessoas. Então o Espírito Santo é universal e fala no coração de cada um de nós. E agora então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, permanece no meio de nós, sacramentalmente na igreja, por força do Espírito Santo. É sempre o Espírito Santo quem toma a frente. Então ele se manifesta em nós, através dos 7 dons do Espírito Santo. Então, quer dizer, todos os dons vêm através dele. Através dos frutos, falamos em 12, uma maneira didática de dizer, que é a alegria, a paz, o amor. Tudo vem a nós
em Deus Trindade, mas o Espírito Santo é quem age em nós. Então, irmãos e irmãs, nós temos muitas dificuldades na vida, muitos desafios no mundo de hoje, parece até maior, não sei, mas se fala assim. Entretanto, o Espírito Santo permanece conosco, né? O Espírito Santo, que está desde a criação, tudo foi criado em Jesus, na força do Espírito Santo, pelo Pai, e Deus tem a última palavra sempre. Deus é o Senhor, por isso dizemos, nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, o Senhor de tudo e de todos. Então, que nós confiemos no poder de Deus, acreditemos na presença do Espírito Santo no meio de nós, em nossa vida, que nós sejamos sensíveis, dóceis ao Espírito Santo, a sua inspiração, a sua força. E Ele vai nos inspirando. Primeiramente, nos inspira a termos fé, a rezarmos. Então, todos nós, crianças, jovens, adultos, rezar. A primeira coisa é Deus. Se Deus não for o primeiro, nunca teremos lugar para Ele. Não posso. Às vezes a criança está muito atarefada, aí não tem tempo. Mas é atarefada para esse curso, para aquele curso, para aquela outra atividade. Sim, tudo é importante, né? Não tem tempo mesmo. Se Deus não for o primeiro, não vai ter tempo, né? Sempre Deus é o primeiro. Mas sim, Deus está em tudo. Mas concretamente é a oração. Porque Deus está em tudo, mas nós somos corpo e alma, somos físicos. Precisamos de coisas concretas, de horários, locais, símbolos. Precisamos da missa, precisamos da oração, o momento da oração, da palavra de Deus. Então, Deus em primeiro lugar, daí terá sempre lugar para Ele e lugar para as outras coisas também. Quantas vezes no seminário, aquelas provas, sempre provas e testes, e às vezes chegava uma visita ou alguém necessitado, eu tinha que dar atenção, fazer um serviço para um colega, prova no dia seguinte. Quantas vezes fiz o exercício de, não, eu vou fazer ajudar. E no dia seguinte as coisas iam bem. Quer dizer, em primeiro lugar, Deus. E lugar para todas as demais coisas que forem necessárias, haverá. Bom, em segundo lugar, nossos compromissos. Compromisso de filhos, obedecer, atender a orientação dos pais, que têm uma visão da vida e sabem para onde estão nos levando, conversando conosco. E dever de pai, de mãe, profissional, membro da sociedade. Então, segunda tarefa, nossos compromissos, tudo pelo Espírito Santo. E em terceiro, então, as inspirações. Nós somos inspirados, sentimos necessidade, não só na igreja, fora, na sociedade. Às vezes é preciso aqui fundar uma associação. Então, quem vai tomar a iniciativa? Se você sente uma associação importante para o desenvolvimento da cidade, para dar atenção às pessoas, ao bairro, então é uma inspiração. E assim vai pela sociedade afora, na igreja, ser catequista. Quantos catequistas temos, né? Quem é catequista aqui, ou quem já foi catequista, podia erguer o braço daqui para ele. Quem é ou quem já foi catequista? Vejam só, que bonito, né? Parabéns, muito obrigado. E nós precisamos de muito mais catequismo, pois vêm os ministros, atividades dentro da igreja, para nos fortalecer e nos ajudar a ser sal e luz lá fora na sociedade. Então, que cada um de nós acreditemos no poder, na força do Espírito Santo. A igreja hoje nos pede a sinodalidade, ou seja, escutar uns aos outros na igreja. O Papa está fazendo isso, os bispos são chamados a fazer isso, os padres, a caminharmos juntos, porque todos temos o Espírito Santo. E Deus fala, ninguém sabe onde, então temos que escutar a todos. E Deus assim vai nos orientando pela força do Espírito Santo. E cada um de nós, e nossa comunidade, seja de fato, na sociedade, no mundo, e uns para os outros, luz e sal da terra. Com essa disposição, nós vamos então continuar a Santa Missa, onde nos alimentamos na fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.